Uma revelação surpreendente sobre Israel chamou a atenção tanto de crentes quanto de céticos. Descobriu-se que essa verdade interessante é, na verdade, uma profecia bíblica aterradora relacionada à Terra Santa. Segundo essa profecia arrepiante, um momento crucial na história de Israel finalmente chegou. Neste vídeo, vamos explorar essa narrativa impressionante que se entrelaça com o próprio tecido dessa profecia. Também vamos investigar como a história e o estado atual de Israel mudaram. O conflito atual entre Israel e o Hamas está ligado à profecia. Qual é a relação dessa profecia com a guerra e qual será o impacto dela no mundo em geral? Venha descobrir isso com a gente. Recentemente, foi revelado que uma profecia bíblica aterradora está prestes a se cumprir em Israel. Esta terra sagrada finalmente está no centro dessa profecia transformadora, que se diz estar relacionada com a sua guerra em curso com Hamas. As hostilidades entre Israel e as facções palestinas lideradas pelo Hamas têm ocorrido principalmente na faixa de Gaza e arredores desde 7 de outubro de 2023, com conflitos adicionais na Cisjordânia e na fronteira entre Israel e Líbano. Algumas pessoas especulam que esse conflito pode estar conectado a uma profecia sobre o Estado de Israel. Israel está localizado no Levante, dentro da região do Crescente Fértil, situada na extremidade oriental do Mar Mediterrâneo. É limitado ao norte pelo Líbano, a nordeste pela Síria, a leste pela Jordânia, e pela Cisjordânia, e ao sudoeste pelo Egito e pela faixa de Gaza. Entre as latitudes de 29 a 34 graus norte e longitudes de 34 a 36 graus leste, o território soberano de Israel, baseado nos acordos de armistício de 1949, excluindo os territórios adquiridos durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, cobre uma área de aproximadamente 20.778 km², sendo 2% dessa área água. Apesar de sua pequena área de terra, a zona econômica exclusiva no Mediterrâneo é o dobro da área terrestre do país sob a lei israelense, que inclui Jerusalém Oriental e os Montes Golã. A área total se estende por 22.073 km², levando em conta o controle israelense, incluindo o território da Cisjordânia, que é administrado militarmente e parcialmente governado por palestinos. A área total chega a 27.800 milhas quadradas. Nos tempos antigos, Israel foi a pátria de vários reinos israelitas e judeus. Como Israel e Judá, Asmone e Judeia, e é referida como a terra de Israel na tradição judaica. Ao longo da história, a região foi governada por entidades como os assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Sob o domínio romano, os judeus se tornaram minoria na Palestina, e a região mais tarde passou a ser dominada pelos bizantinos e árabes. Na Idade Média, foi parte dos califados islâmicos, do Reino Cruzado e do Império Otomano. A declaração de estado de guerra por parte de Israel marcou uma escalada militar significativa, a mais relevante na região desde a Guerra do Yom Kippur em 1973. Até 3 de dezembro de 2023, foi relatado que mais de 15.500 palestinos, incluindo mais de 6.000 crianças, morreram, tornando este conflito mais mortal para crianças em tempos modernos. Israel rejeitou os apelos por um cessar-fogo permanente e foram feitas acusações de crimes de guerra, tanto contra Israel quanto contra o Hamas. A guerra resultou em uma ampla mortalidade civil, evacuações forçadas e uma grave crise humanitária em Gaza, com um sistema de saúde parcialmente colapsado, a maioria dos hospitais fora de operação e uma aguda escassez de recursos essenciais. As Nações Unidas alertaram sobre a possibilidade imediata de fome e doenças devido ao corte de suprimentos vitais por parte de Israel. Até 11 de outubro, cerca de 44 países condenaram a invasão do Hamas, classificando-a como um ataque terrorista. Enquanto isso, outras nações têm culpado Israel, criticando sua ocupação de terras palestinas.
Várias organizações de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, a B'Tselem e a Human Rights Watch, traçaram paralelos entre a ocupação israelense e o apartheid. Protestos globais, pedindo principalmente um cessar-fogo, eclodiram desde o início da guerra. Os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo humanitário imediato, alinhando-se mais tarde com Israel ao rejeitar uma resolução consultiva não vinculativa da Assembleia Geral da ONU. Há algum antecedente histórico da guerra? Qual é o estado atual do conflito? O conflito entre a faixa de Gaza e Israel começou depois que Israel se retirou de Gaza em 2005, pondo fim à sua ocupação desde 1967. Apesar da retirada, as Nações Unidas e várias organizações de direitos humanos ainda classificam Gaza como sob ocupação israelense. Devido ao efetivo controle militar de Israel, as eleições legislativas palestinas de 2006 resultaram na vitória do Hamas, um grupo militante islamista, o que gerou tensões com Israel. Uma batalha subsequente em Gaza permitiu que o Hamas assumisse o controle do governo. Em resposta, Israel e Egito impuseram um bloqueio a Gaza, afetando significativamente sua economia, citando preocupações de segurança. O bloqueio foi rotulado como punição coletiva por grupos internacionais de direitos, enquanto Israel justifica como necessário para prevenir a entrada de armas e bens de uso duplo em Gaza. Desde o bloqueio, ocorreram conflitos e ataques entre Israel e militantes palestinos, com o Hamas realizando ataques transfronteiriços e lançando foguetes em território israelense. Israel, confiando no sistema de defesa de mísseis Cúpula de Ferro, respondeu com ataques seletivos em Gaza para mitigar a ameaça militante. Não foram realizadas eleições nacionais na Autoridade Palestina desde 2006. Pesquisas realizadas em 2023, antes da guerra, indicaram que a maioria dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia apoiava a luta armada, a criação de grupos militantes e uma intifada contra a ocupação israelense. O Hamas nunca foi designado como uma organização terrorista por várias potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia e outros. Em contraste, países como China, Turquia e Rússia, junto com muitos outros, responsabilizam Israel e o criticam por ocupar terras palestinas. Uma tentativa, em 2018, de condenar o Hamas por atos de terrorismo nas Nações Unidas não alcançou a maioria de 2/3 necessária. Hamas e Fatah chegaram a um acordo em fevereiro-março de 2021 para realizar eleições conjuntas para uma nova Assembleia Legislativa Palestina, mas essas foram canceladas. Segundo Menachem Klein, sob pressão de Israel e dos Estados Unidos em 2021, a ala militar do Hamas, as Brigadas de Al-Aqsa, começaram a planejar a operação que se desenrolou em 7 de outubro de 2023. Funcionários do Hamas declararam que seu ataque foi uma reação à ocupação israelense, ao bloqueio da faixa de Gaza, à violência dos colonos contra os palestinos, às restrições de movimento e ao encarceramento de milhares de palestinos. Maomed Daef, chefe da ala militar do Hamas, as Brigadas Qassam, declarou no primeiro dia da guerra entre Israel e Hamas em 2023, que foi em resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa e aos assassinatos e ferimentos de centenas de palestinos por parte de Israel. Em 2023, Daef chamou os palestinos e árabes israelenses a expulsar os ocupantes e demolir as muralhas, enfatizando a necessidade de responsabilizar o inimigo por suas ações. Outros funcionários do Hamas anteciparam uma severa represália israelense e expressaram orgulho pelo sacrifício dos mártires. O Hamas tinha como objetivo que o ataque desencadeasse uma guerra mais ampla contra Israel e resolvesse as tensões internas dentro do grupo em relação ao seu objetivo principal, que é governar a faixa de Gaza ou lutar contra Israel.
Antes do ataque em 2023, os ataques palestinos resultaram na morte de 39 israelenses e 2 estrangeiros, com 116 feridos. As forças israelenses haviam matado pelo menos 247 palestinos. Os crescentes ataques de colonos deslocaram centenas de palestinos e ocorreram confrontos ao redor da mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Em agosto de 2020, 312 de 64 palestinos foram mantidos em detenção administrativa em Israel sem acusações ou julgamento, o número mais alto em 3 décadas. Israel justifica essa tática como necessária para conter militantes perigosos. As tensões entre Israel e Hamas aumentaram em setembro de 2023, com ambos descritos como à beira da guerra pelo Washington Post. Israel descobriu explosivos escondidos em um envio de DIN, o que levou à detenção de todas as exportações de Gaza. Em resposta, o Hamas elevou o estado de alerta de suas forças, realizou exercícios militares e permitiu que os palestinos recomeçassem as protestas na barreira entre Gaza e Israel. No dia 13 de setembro, 5 palestinos morreram na fronteira enquanto tentavam detonar um artefato explosivo. A Al Jazeera informou que uma unidade de engenharia de explosivos palestina estava trabalhando para desativar o dispositivo. Mais tarde, no dia 29 de setembro, foi alcançado um acordo mediado pelo Catar, pela ONU e pelo Egito entre funcionários de Israel e Hamas na faixa de Gaza. O acordo tinha como objetivo reabrir os pontos de passagem fechados e desescalar as tensões. Funcionários de inteligência israelenses inicialmente afirmaram que não tinham avisos prévios nem indicações do ataque de 7 de outubro por parte do Hamas, apesar da extensa vigilância de Gaza por parte de Israel. Foi relatado que os Estados Unidos haviam avisado o governo israelense sobre um possível ataque do Hamas alguns dias antes da investida surpresa. O Egito também afirmou ter avisado Israel dias antes do ataque, descrevendo uma escalada iminente e significativa, embora Israel tenha negado ter recebido tal aviso. Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, corroborou a declaração egípcia, afirmando que os avisos foram emitidos 3 dias antes do ataque. Segundo o New York Times, funcionários israelenses haviam obtido planos detalhados de ataque mais de um ano antes do evento real. Esses planos descrevem detalhes operacionais e objetivos, incluindo o tamanho e a localização das forças israelenses. O documento levantou preocupações dentro de Israel sobre como o Hamas adquiriu informações tão detalhadas. O plano incluía um ataque maciço com foguetes precedendo uma invasão, o uso de drones para desativar câmeras de vigilância e torres de armas ao longo da fronteira e invasores armados entrando em Israel, incluindo aqueles que usavam parapentes. O documento circulava entre os líderes militares e de inteligência israelenses, que na sua maioria desconsideraram o plano, considerando fora do alcance das capacidades do Hamas. Não está claro se a liderança política foi informada. Em julho de 2023, um membro da Unidade de Inteligência de Sinais de Israel alertou seus superiores de que o Hamas estava se preparando para o ataque, afirmando com firmeza que o cenário não era imaginário. No entanto, um coronel israelense ignorou suas preocupações. O Financial Times informou que os alertas da unidade de sinais foram ignorados porque vinham de soldados de menor patente. Contradiziam a crença de que o Hamas estava contido pelo bloqueio, pelos bombardeios e pela ajuda de Israel. E desafiavam a noção de que o Hamas estava tentando evitar uma guerra em grande escala. No dia 25 de outubro, o chanceler alemão Olaf Scholz se opôs de maneira similar a um cessar-fogo imediato dentro de Israel. 3 ministros do partido político Poder Judeu se opuseram ao cessar-fogo. No dia 27 de outubro, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou
uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato, recebendo 121 votos a favor e 44 abstenções. 14 países, incluindo Israel e Estados Unidos, Áustria, Croácia, República Tcheca, Fiji, Guatemala, Hungria, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Papua Nova Guiné, Paraguai e Tonga votaram contra a resolução. Numerosos chefes de Estado, funcionários governamentais, instituições e organismos internacionais têm defendido um cessar-fogo. No dia 8 de outubro, o presidente da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu o fim da guerra, do conflito e o estabelecimento de um Estado palestino. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 11 de outubro, pediu um cessar-fogo, enfatizando a urgente necessidade de proteger as crianças israelenses e palestinas. No dia 15 de outubro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu um cessar-fogo imediato. No dia 16 de outubro, o primeiro-ministro do Paquistão, Anwar ul-Khattar, também pediu um cessar-fogo imediato. E o fim do bloqueio de Gaza. No dia 18 de outubro, Dalai Lama aprovou uma resolução pedindo um cessar-fogo. No dia 19 de outubro, o presidente chinês Xi Jinping destacou a máxima prioridade de conseguir um cessar-fogo o mais rápido possível e pediu o estabelecimento de um Estado palestino. No dia 22 de novembro, foi alcançado um acordo mediado pelo Catar, Egito e Estados Unidos. Depois de semanas de negociações indiretas, o acordo previa uma pausa nos combates de 4 dias, a liberação de 50 reféns israelenses e 150 prisioneiros palestinos, além de um aumento na entrada de ajuda humanitária em Gaza. O cessar-fogo, que começou no dia 24 de novembro, permitiu que até 200 caminhões de ajuda entrassem em Gaza diariamente. Todos os indivíduos liberados foram especificados como mulheres e crianças, segundo Hamas. O acordo também incluía que Israel cessasse todas as incursões aéreas sobre o sul de Gaza e mantivesse uma janela diária de 6 horas, sem voos, sobre o norte de Gaza. Embora os meios de comunicação estatais egípcios e um alto funcionário israelense tenham anunciado inicialmente o início do cessar-fogo para amanhã do dia 23 de novembro, ele começou um dia depois. O governo israelense declarou que o cessar-fogo seria estendido a cada 10 reféns adicionais liberados pelo Hamas, com a condição de que os combates fossem retomados assim que a trégua terminasse. Durante o cessar-fogo, nunca foi declarado que a Cruz Vermelha não tinha permissão para visitar os reféns restantes em Gaza, continuando a restrição que começou no dia 7 de outubro de 2023. No entanto, um termo do acordo estipulava que os funcionários da Cruz Vermelha poderiam visitar os reféns ainda cativos em Gaza ao final do 4º dia do cessar-fogo. Assim, no dia 15 de novembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pedia pausas humanitárias urgentes e prolongadas, além de corredores na faixa de Gaza. Uma trégua temporária foi acordada entre Israel e Hamas depois que o Hamas aceitou liberar 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinos. Mas, qual é a aterradora profecia bíblica relacionada a Israel e o que isso tem a ver com a guerra atual? No Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 10, Gog e Magog são atribuídos a entidades malignas que se alinham com Satanás no conflito final. Depois de 1000 anos de restrição e confinamento de Satanás, ele será liberado para se rebelar contra Deus, enganando as nações conhecidas como Gog e Magog. Ele reunirá uma força substancial para atacar os justos e a amada cidade de Deus, Jerusalém. Em resposta, Deus desencadeará fogo celestial para obliterá-los, em seguida, presidirá o juízo final. Os estudiosos têm examinado repetidamente os trechos bíblicos sobre Gog e Magog, tentando vinculá-los a indivíduos e lugares específicos.
Acadêmicos contemporâneos associam Gog a Giges, um rei da Lídia do século VII AC, e ao deus acadêmico Gaga. Alguns sugerem que o nome Magog se deriva de um termo acádio que significa a terra de Giges. No primeiro século depois de Cristo, o historiador judeu Joséfo afirmou que Gog e Magog representavam os citas, e nos séculos V e VI foram identificados como os hunos. Com o tempo, Gog e Magog foram associados a diferentes grupos, incluindo os magiares no século X e ao mundo muçulmano durante a Idade Média, liderados por figuras como Maomé e Saladino. Tanto os escritos apocalípticos judeus quanto os cristãos os vincularam às 10 tribos perdidas de Israel, uma lenda significativa relacionada a Gog e Magog. Se centrava em torno da Porta de Alexandre, que se acreditava ter sido construída por Alexandre Magog para confinar essas pessoas até o fim dos dias. Nos contos medievais que envolvem o Anticristo e o último imperador, Gog e Magog se alinhavam com as legiões de Satanás. Diversos escritos proféticos descreveram Gog e Magog como participantes nas perseguições lideradas pelo Anticristo, aparecendo antes do Anticristo como um sinal de sua chegada, ou surgindo após a derrota do Anticristo no prelúdio do juízo final. Alguns cristãos, políticos e influenciadores da internet têm interpretado a violência no conflito entre Israel e Palestina através de uma lente religiosa, fazendo conexões com escrituras religiosas como a Bíblia e o Evangelho. Eventos históricos como o Holocausto é importante reconhecer que há uma base factual para a dimensão religiosa desse conflito, dado que as disputas no Oriente Médio muitas vezes giram em torno de divisões religiosas. Por exemplo, o Hamas nomeou seu ataque como o dilúvio de Al-Aqsa, sugerindo que Israel representava uma ameaça existencial para o islamismo. Os defensores da resposta de Israel frequentemente a enquadram como uma questão de proteção dos judeus, não apenas dos israelenses. Até mesmo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não é particularmente conhecido por sua religiosidade, se referiu a elementos proféticos em um discurso sobre o conflito, invocando a profecia de Isaías. Em seu discurso inicial à nação, após os trágicos eventos de 7 de outubro, Netanyahu mencionou uma linha do poema de Bialik que enfatiza que não há represália que se iguale ao sangue de uma criança. Ele usou essa referência no contexto da retribuição que Israel infligiria ao Hamas.